Pois é, pessoal, o negócio está pegando lá em Brasília com uma denúncia surpreendente que infelizmente traz dois dos três ministros negros do governo do presidente Lula, Aniele e Silvio de Almeida, que já havia uma certa inimizade conhecida nos bastidores entre eles, mas que agora chega num patamar muito maior a partir do momento em que a ministra Aniele teria denunciado internamente o seu colega ministro de Estado, o Silvio de Almeida, por assédio sexual. Agora à tarde, o presidente Lula irá receber a Aniele, mas alguns acenos, como a postagem da Janja no Instagram ontem, já mostraram aí um certo acolhimento por parte dessa denúncia. Haja vista aí a figura da primeira-dama na influência desses ministros, principalmente os identitários, como é o caso dos dois, e o que é esperado, o que a imprensa tem comentado, principalmente nesta tarde, é que haverá, muito provavelmente, a demissão de Silvio de Almeida após essa reunião com Lula. O desgaste para o governo é evidente, e eu quero comentar um pouquinho mais a respeito de tudo isso, um pouco mais a seguir aqui no nosso vídeo. Aproveitando, né, essa oportunidade, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, Uma Outra Crítica, que traz os assuntos dos textos publicados no umaoutracrítica.com, com o objetivo de, a partir desses comentários, a partir dessas análises, podermos equilibrar um pouco mais o debate, sem essas paixões, sem esses partidarismos, mas principalmente trazendo aí para você uma visão de centro, né? Nem de esquerda, nem de direita, de centro, mas, sobretudo, fazendo jornalismo com análise, né? Sem deixar de manifestar opinião. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, muita gente consome, principalmente agora no período eleitoral, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acompanhe os reacts do horário eleitoral, assim também como os reacts dos debates eleitorais. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo, porque tem muita coisa importante acontecendo aí com relação a essa denúncia, né? Que ontem a imprensa tomou conhecimento. Infelizmente, muitas páginas de direita já começaram a tratar essa situação lamentável como se fosse um caso infeliz de um caso que pudesse ser comemorado. Não sei nem bem como expressar, porque o fato do pessoal, como Nicolas Ferreira, por exemplo, postar super feliz, como se o governo estivesse sendo desmascarado, mas o que tem por trás é a história, a biografia de duas pessoas que comandam duas pastas super importantes, até pela campanha do presidente Lula, até pelo movimento de renovação política que se teve, né? Eu vou falar a seguir da biografia dos dois, mas a forma que a direita explorou isso, né? Quanto pior, melhor, ao invés de lamentar, porque é lamentável. Qualquer conflito que tenha dentro do primeiro escalão do governo já é lamentável. Um escândalo sem precedentes, porque o que se sabe ainda é muito pouco, né? Nesta manhã, a Mônica Bergamo, ela fez algumas entrevistas, né, para o UOL, ela que é colunista da Folha de São Paulo, trouxe algumas informações que ela teria, desde junho, feito contato com a Aniele Franco, né, que é ministra da Igualdade Racial, e teria falado sobre esse assunto, mas a Aniele não quis abrir para a Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo. O Silvio de Almeida, ele é ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, que foi a junção de duas pastas aí nessa nova composição ministerial que o governo Lula trouxe, trazendo pastas que eram simplesmente secretarias do governo Bolsonaro para, de fato, o patamar de ministérios como elas têm hoje, e o alcance das pautas que elas representam, a importância disso tudo, foi um aceno que o governo Lula certamente fez às classes
identitárias, né? O movimento negro, principalmente, porque a gente está falando de 2 de 3 ministros negros, a terceira seria aí a Marina Silva. Mas, voltando aqui para essa polêmica, o Silvio de Almeida, ele é acusado de cometer esse assédio sexual e a Aniele Franco seria uma das vítimas. Parece que essa história foi acolhida pelo movimento Me Too, que é aquele movimento que denunciou até o assédio contra o ator da Globo, José Maia, que culminou na demissão dele, depois de dezenas de anos ali na Globo, né? Assim como também, fora do Brasil, trouxe na indústria do cinema fortemente ali as atrizes denunciando diretores, magnatas de Hollywood. Então, o Me Too é um movimento internacional e ele teria sido por onde a Aniele estaria recorrendo, dentre outras vítimas, nessas denúncias contra o Silvio de Almeida. É muito importante e é necessário ressaltar, até a própria jornalista Mônica Bergamo disse, que essas informações que chegaram até ela por outras fontes, tem que se tomar esse cuidado para que não se torne uma verdade. Mas o Silvio de Almeida teria pego na perna da Aniele Franco, haveria tido algumas falas, alguns juristas, né, que também foram consultados durante esse processo, eles falam que seria um ato libidinoso. Olha a proporção. Eu ainda não sei, muito pouco se sabe a respeito disso. Claro que esse assunto ele já está aí tomando proporções nacionais, então muito provavelmente ao longo do dia a gente vai saber muito mais a respeito disso, mas reitero que é lamentável, né, uma situação dessa envolvendo 2 ministros de Estado com biografias super importantes e que tem aí um respeito dentre as áreas às quais eles representam e atuam. Isso é inegável. A imagem da primeira-dama, da Janja, né, nas redes sociais, ontem também manifestou esse apoio já ao governo. Como eu havia dito, a Janja ela oferece aí uma figura muito mais importante dentro do governo do que as outras primeiras damas tiveram, né? A Michele Bolsonaro, embora muito atuante em diversas causas, não tem esse poder político, vamos assim dizer, que a Janja tem, porque ela influencia diretamente ao presidente Lula, influencia no andamento das coisas, já foi motivo, inclusive, de ciumeira dentro do próprio PT. E aí a Aniele Franco, que vamos lembrar, né, embora tenha uma própria biografia, que eu vou falar a seguir, mas ela nacionalmente ficou conhecida por ser irmã da Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada, vereadora do Rio, e após a morte da Marielle, a luta da família, né, da Mônica Seixas, esposa da Marielle, que também ocupa um cargo político no Rio de Janeiro. A Aniele, ela foi levada aí para essa pasta na composição dos ministérios do presidente Lula, fortemente aclamada dentro dessa causa em virtude do que aconteceu com a sua irmã, embora ela tenha uma biografia própria. É muito importante ressaltar para não diminuir a força e a história da Aniele, assim como da Marielle. Mas esse aceno aí da primeira-dama, ele já deixa muito claro como que essa história foi acolhida, embora o Silvio, ele tem aí muito prestígio, ele realmente tem um grande respaldo dentro da comunidade acadêmica, dentro do movimento negro. Então, é bem complicado. Esse assunto é muito delicado, ele é muito caro à esquerda, muito delicado ao progressismo, e inclusive ele, durante esse período agora de eleições, onde muitos assuntos ficam reverberando, assuntos inclusive que não influenciam diretamente na gestão municipal, o que de fato deveria estar ali na pauta, mas que vão, de alguma forma, respingar esse tema e infelizmente, da briga aí dos ministros, né? Essa confusão palaciana vai ser bem difícil de ser contornada nos tabloides, e isso está parecendo aquele programa da SBT, o Fofocalizando, porque neste momento se sabe muito pouco, é pouca informação, mas é importante trazer reflexões a respeito do assunto, né? A gente não está lidando só com fofoca, com achismo, a gente está lidando com a notícia de fato grave que envolve assédio sexual
entre ministros do Estado, num governo que tem compromissos sérios e declarados com relação a pautas que esses ministros de Estado representam. Aqui eu quero compartilhar, né, essa postagem no Threads da jornalista Vera Magalhães, jornalista com uma grande história dentro do nosso do meio informativo, e ela traz uma ponderação que eu achei super relevante trazer aqui para o vídeo. Eu vou ler aqui para vocês, ó. O mais triste do caso envolvendo os ministros Silvio de Almeida e Aniele Franco é a quantidade de racista ou machista, ou ambos, esfregando as mãozinhas, com o prejuízo que isso vai trazer para dois movimentos tão fundamentais. Isso é o que dá vontade de vomitar. Por isso, nesse perfil, você não vai ler torcida, conclusão precipitada ou dedo apontado para algo tão sério, envolvendo duas pessoas com biografias bonitas e trajetórias de defesa dos direitos humanos. Que seja tudo esclarecido. Muito bem, Vera, você trouxe realmente aquilo que a gente precisava falar mesmo, com o poder de mídia que você tem, que não dá palco, porque a galera, como eu havia comentado, a extrema-direita que já saiu correndo ali, comemorando, como se isso fosse uma boa notícia. Poxa vida, as histórias de Silvio de Almeida e de Aniele Franco já colocariam ele. Não é passando pano para alguém, porque alguém está mentindo, alguém está deixando, está faltando efetivamente com a verdade, alguém está sendo injustiçado, seja por uma acusação ou seja por um julgamento já precipitado que as denúncias não seriam legítimas ou que não existam denúncias. De fato, isso é muito sério. De fato, é reconhecido pelo governo essa visita do Lula com os envolvidos no caso hoje à tarde, aguardando aí a AGU, a Advocacia Geral da União, e também a Controladoria Geral da União, que já estão apurando esse caso. E foi levado para eles, né, também. Então já tem muita gente envolvida, muita gente acompanhando, mas o que a gente não pode é dar palco para machistas, para misóginos, para racistas, para quem é tudo isso junto, como bem disse a Vera Magalhães. Eu acrescentei aqui o misógino, né? Mas efetivamente a Aniele sofre muito por conta disso. Enfim, os comentários que você vê nas redes sociais, né, falando como se uma mulher como ela, com determinados padrões físicos, não pudessem ser assediadas. Cara, é um desconhecimento total. Como se ser assediada, na linguagem desse povo, fosse até um direito. Como se isso fosse o mérito de alguém ser assediada. Você entende? É só mergulhar nessa notícia nas redes sociais hoje que você vai encontrar muito disso que eu tô falando aqui pra você, dessa sujeira, embora o ex saiu, uma rede social que era mais conhecida como a esgotosfera da internet, o lamaçal, onde as pessoas se escondiam através de imagens, nem a foto do perfil colocavam e desciam além ali nas outras pessoas. Mas a gente vê no Instagram, a gente observa no TikTok e nas outras redes sociais que estão repercutindo, até mesmo aqui no YouTube, essa notícia, essa triste notícia, que é muito provável terá grandes confirmações aí a partir dessa reunião com o presidente Lula, né? E aí eu quero comentar já logo na sequência, porque eu vou encerrando esse vídeo trazendo sobre a Basília, né? Ela fez um comentário muito importante, muito relevante, e a coluna da Basília hoje foi sensacional, né? Eu utilizei até a imagem ali no primeiro comentário do vídeo da CNN Brasil, que é onde a Basília faz ali também o seu trabalho, exerce o seu trabalho de jornalismo, uma mulher preta, e que tem conteúdos assim de qualidade, de altíssima qualidade dentro do jornalismo brasileiro, renomada, premiada, e ela traz esse alerta: este perfil não concorda com a transformação de tristeza, vergonha e agonia de negros em entretenimento. Ela publicou no Instagram, fiz esse print, trouxe aqui para vocês, e assim, logo na sequência eu quero comentar a respeito da coluna dela, de trechos que ela trouxe, que são super importantes para a gente refletir. Ela fala o seguinte: ao serem apontados como vítima e assediador, 2 dos 3 ministros negros do governo Lula aparecem em posições em que os negros desse país vivem o dilema de não quererem ser
categorizados. Isso é super importante, realmente os negros brasileiros não são iguais. Há uma divisão, inclusive, dentro da própria ala do movimento negro, que é crítica ao Silvio de Almeida, diversas posturas dele à frente do ministério. Há pouco tempo, a gente tinha aí até a Fundação Zumbi dos Palmares sendo presidida por alguém que não tinha nenhum pouco de envolvimento com a causa efetivamente negra, mas estava tentando fazer um revisionismo histórico absurdo, como se os negros tivessem que agradecer praticamente por terem sido escravizados aqui no Brasil. Infelizmente foi esse o retrato do governo anterior, e aí a gente vê nesse governo vindo o negro para o protagonismo, assim, o discurso histórico do Silvio Almeida, quando ele fez a posse, falando sobre os LGBTs, os pretos, e dizendo que não lembro exatamente se eram nessas palavras, mas que eles seriam ali amados, acolhidos, que eles eram importantes para nós, né? Nós, o governo, o Estado. Então, assim, é uma história muito importante mesmo para a gente poder considerar, né? A Basília também traz que o negro no Brasil está sempre por baixo, morto, ou acusado de matar pobre, ou acusado de roubar, sem espaço, ou acusado de invadir. A história que ganhou tamanho nas últimas horas traz dois negros como protagonistas de algo ruim, que é o que eu já comentei aqui com vocês, tristemente, lamentavelmente, sobre estarem nesse protagonismo essas duas figuras com biografias aí relevantes. São graves as denúncias contra o ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida, e também ensurdecedor o silêncio da ministra Aniele Franco, que vem sendo pressionada a manifestar. Ao não confirmar sem nem negar, a ministra responde aos bons entendedores de meias palavras e também confirma o padrão de que a vítima sofre duas vezes ao ser assediada, ao ter que contar isso para alguém. Cara, Basília Rodrigues foi assim cirúrgica nessa parte, onde ela fala efetivamente que ela às vezes a Aniele não está preparada. Imagina uma mulher que, quando ela sofre um assédio, e não só a Aniele, várias outras, porque essa história ela reverbera dessa forma, porque é algo que a gente tem muito presente na nossa sociedade a respeito do assédio sexual no transporte público, onde as mulheres estão acometidas em diversas situações, por diversas formas. Então, é algo que preocupa e que deixa efetivamente o governo aí numa saia justa, porque ele precisa responder, ela vai precisar se manifestar publicamente a respeito disso, da magnitude, da importância do caso, por ela ser uma ministra, mas sobretudo por ela ser uma mulher, né? A ministra da Igualdade Racial, onde também diversas pesquisas mostram sobre o percentual muito maior de meninas pretas de mulheres pretas que são acometidas por estupro, não que as brancas não sejam, não que as outras mulheres também não possam passar por essa situação como transgênero, por exemplo, mas que as pretas elas têm uma propensão muito maior. Isso é histórico, isso fala sobre a objetificação do corpo da mulher, preta principalmente. Cara, olha quantas questões que se abrem a respeito disso, como que isso é realmente relevante. A Aniele vai ter que ser tomada a falar sobre esse assunto, e também quando ela nesse silêncio já vai abrindo diversas especulações para que as pessoas falem, até descredibilizem ela de alguma forma. Isso é muito triste. A vítima tem que aparecer, tem que demonstrar. Igual quando um famoso morre, a família tem que demonstrar luto. Se a família for viver o luto da sua forma, que não seja a que as pessoas, os fiscais da internet estão esperando, vão cair de pau em cima. E essa briga, essa confusão, ela tá aí nas redes sociais. De alguma forma, a Folha de São Paulo até falou hoje que isso daí está entre os assuntos mais comentados no X. Eu creio que a Folha deve ter alguém de fora do Brasil, assim como a imprensa, que fica puxando essas notícias aí, alguma agência internacional, para fazer esse trabalho de trazer as informações para cá, até porque o X de acesso está proibido aqui no Brasil, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, enfim, assunto que está reverberando internacionalmente também, entre as trends do Twitter, do X, segundo aí a imprensa, a Folha de São Paulo. E aí, voltando aqui para o texto da Basília, né, onde ela segue falando sobre o caso do Silvio Almeida e da Aniele Franco, onde o Silvio Almeida teria cometido assédio sexual
contra a ministra Aniele e de acordo com o movimento Me Too, para outras pessoas também, né, trazendo de volta esse contexto da notícia. Mas seguindo aqui o texto da Basília, ó, esse recorte, todos esses prints que eu estou trazendo aqui são da Basília, né? Almeida é o ministro mais importante da área social do governo, mais do que a pasta do Bolsa Família, mais do que aqueles que comandam ministérios que foram relegados ao posto de secretarias em governos passados. Isso de fato aconteceu, como eu estava comentando sobre o governo do Bolsonaro. Almeida é grande pela pasta que comanda e também algo que poucos ministros possuem neste governo pela notoriedade de sua trajetória intelectual. Ao ser acusado de assédio, ele também confirma padrões onde a sociedade se acostumou a ver o homem negro mesmo inocente. Então, há padrões até de sexualização, se a gente for dizer. O cara que tem que ser viril, o cara que tem que se mostrar, a questão do tamanho, né? Você entendeu do que eu estou querendo dizer? Então, todas essas objetificações do homem preto que se espera dele ali numa posição, isso remonta à época da escravidão, dos escravos reprodutores, né? Tem até a história do Pata Seca, né? De um escravo que viveu aí mais de 100 anos e que teve mais de 200 filhos. Cara, isso está entranhado no nosso país, essa questão da objetificação do homem preto, né? Então, ela fala aí sobre o Almeida e traz muito dessa questão que tem que ser justa a ele, por ele ser um ministro importante, um dos ministros mais importantes, mas nessas questões que ela apontou sobre a questão social, o mais importante, né? Sem dúvida. E aqui é óbvio que a Basília e nem nenhum outro jornalista quer sair passando pano para ninguém, né? O que a gente não pode utilizar das nossas redes, dos nossos canais de comunicação, é fazer com que as pessoas difamem as outras, esqueçam de suas biografias e que antes de um julgamento necessário ser feito, e principalmente aonde ele cabe ser feito, que é na justiça, né? A depender das situações as quais as pessoas são acusadas. Então, enfim, a gente sabe muito pouco sobre isso, tem que tomar muito cuidado, ninguém está passando pano e a gente está aqui apenas tratando do tamanho dessas figuras como elas são, né? Doa quem doer, mas é o tamanho deles, como figuras públicas, como especialistas na área onde eles atuam. E aí a Basília continua, seja com ele, seja com ela, acontecem injustiças todos os dias. A mulher negra e o homem negro vivem duras realidades sobre quem sempre não parece encaixar na foto da sociedade dominante branca e elitista. É fácil imaginar quantas pessoas estão aplaudindo de pé, como o espetáculo de quem vê o outro se dando mal e tudo que representa. Aqui ela já matou. Grande parte da inspiração desse meu comentário foi feita a partir dessa leitura da coluna da Basília Rodrigues, publicada na CNN Brasil. Tá? Então, nem se tem muito a acrescentar aqui, depois do que a Basília já falou de forma cirúrgica. E ela continua, todas as denúncias precisam ser investigadas, todas as mentiras precisam ser derrubadas. E por mais que ao final se chegue a um esclarecimento, muitos estragos pessoais e também para o governo e para a causa negra no Brasil já são irreparáveis. Fato! A direita está sambando em cima desse assunto para fazer a direita, não a direita, a direita de respeito mesmo, sabe? É a direita suja, a direita que vai para os extremismos, reacionária, sabe? Que aproveita da desgraça alheia de uma pauta super relevante para fazer estardalhaço sobre a vida das pessoas. Então não é a direita estudiosa, a direita intelectual, amparada em bons autores. É a galera que realmente ali, ó, convive com os porcos, que não se incomoda com a sujeira, porque eles já vivem na sujeira. Então eles estão comemorando uma catástrofe política como essa, que a gente vai ver no desenrolar do dia. E seguindo, né, acho super importante trazer a biografia dos dois, né, do Silvio Almeida e também da ministra Aniele, né, porque o estrago ele já foi feito,
Já é uma coisa terrível o que a gente está vendo, o que a gente está sabendo até agora. Esse negócio de colocar a mão na perna, esse negócio que teria sido atos libidinosos segundo juristas. Então, até a própria Mônica Bergamo, que teria tido acesso a essas informações, segundo ela, falou hoje na Band News, falou hoje no UOL, né? Escreveu na Folha de São Paulo já online. Então, esse caso, muita coisa vai acontecer ao longo do dia aí com a imprensa que a gente vai poder acompanhar. Mas, Basília, quero novamente aqui reiterar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo o tamanho da qualidade do seu texto e da importância de pessoas não darem palco para difamações, para assassinatos de reputações. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente precisa realmente praticar o jornalismo de qualidade com relação a isso, né? Tirando as paixões, porque é para isso que nós existimos como jornalistas. Muito obrigado por isso, pela qualidade do trabalho que você fez hoje com a publicação desse artigo. E aí, seguindo aqui, né, onde a gente tem as biografias. Então, eu vou falar aqui da biografia da Aniele. A Aniele, que a gente já conhece, que a gente conhece, passou a conhecer fortemente por conta da irmã dela, da Marielle, que foi brutalmente assassinada, e a luta política da Aniele para que a irmã, né, os assassinos da irmã fossem julgados, condenados, e ainda há muito o que se falar sobre esse assunto, né, que seriam os mandantes. Tem um documentário no Globoplay chamado Marielle, em 4 episódios. Ele é muito interessante, muito legal de poder conferir quem gosta de true crime, mas sobretudo quem se interessa em conhecer um pouco mais sobre a luta política das mulheres no Brasil, das mulheres sobretudo pretas e periféricas, que é o que a Aniele traz muito fortemente já na sua vida, mas também com essa referência da irmã. A gente vê também, né, aqui ó, na biografia, ela... Algo deu errado. Tente novamente. Eita! Ó, a Siri falando aqui, ela querendo participar. Mas voltando, ó, a Aniele, ela é professora, jornalista e ativista, é filiada ao PT e fundadora do Instituto Marielle Franco e ministra da Igualdade Racial no Brasil. Eu, há algum tempo aí, vi até uma entrevista ou uma recepção onde a Aniele estava recebendo uma pessoa de fora, uma autoridade, e ela falando inglês fluente. Aí você vê que pessoas que vieram da comunidade como ela, né, que, se eu não me engano, veio da Maré, cria da Maré, seria, salvo engano, dessa comunidade, senão nessa de outra do próprio Rio de Janeiro. A Aniele passou ali totalmente com as probabilidades que existiam a respeito de uma mulher preta na condição dela, na condição social, onde a gente sabe que o CEP onde você nasce determina até a expectativa de vida que você vai ter. E isso daí não é algo que eu estou falando, é algo que os indicadores mostram, sobretudo do IBGE, né, da expectativa de vida das pessoas. Numa comunidade carioca nasceu uma doutora, uma mestra, uma pessoa que conseguiu chegar aonde a Aniele chegou. Isso é algo assim, não tenho certeza se ela é doutora, mas mestra eu sei que ela é, e conseguir chegar aonde ela chegou é muito louvável e é digno de todo o reconhecimento, e lamentável que ela esteja passando por isso. Lamentável toda a solidariedade, não só a Aniele, mas a todas as mulheres pretas em posições tão difíceis de serem conquistadas, que são as posições de gestão, de poder, dentro das empresas privadas, ainda mais no setor público, que depende de tantas coisas estruturalmente estabelecidas no nosso país. A própria Aniele já é uma resistência, ela já é algo que a gente precisa admirar só por estar ali, mas a partir do momento em que ela faz o trabalho que ela faz, a representação que ela tem junto a essa pauta no primeiro escalão do governo do presidente Lula, é muito importante a gente lembrar dessa biografia magnífica aí da Aniele, né? E toda a solidariedade a ela também, né? Agora falando aqui sobre o Silvio de Almeida, ele é advogado, professor de filosofia universitário, professor universitário, né? É, atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, reconhecido como um dos grandes especialistas brasileiros acerca da questão racial. Ele preside o Instituto Luiz Gama e é autor dos livros Racismo Estrutural, que
foi publicado pela Poli em 2009, Sartre e Direito e Política pela Boitempo em 2016 e O Direito do Jovem Lukács, A Filosofia do Direito em História e Consciência pela Alfa e Ômega em 2006. Olha, há quanto tempo que o Silvio de Almeida ele já vem fazendo um trabalho, né, conhecido pelo meio acadêmico e político também, pela posição, né, de formador de opinião, de intelectual que ele tem. Enfim, e o Luiz Gama, até eu vi na página do Instagram deles, eles fazendo uma defesa ao ministro Silvio de Almeida e falando muito sobre a perseguição que ele sofreria ali dentro dessas questões dos movimentos sociais, que tem pessoas que, né, não concordam com ele, enfim. Então acho que é uma situação bem complicada a qual o ministro ele se encontra agora. É muito provável que nas próximas horas Silvio de Almeida deixe de ser ministro para ser ex-ministro, né? Então, pela trajetória que a gente trouxe aqui, é muito provável que, se confirmadas as denúncias, mas mesmo que não sejam confirmadas, só a infeliz mácula que se coloca sobre a história de uma pessoa numa condição como essa que o ministro se encontra, já é o suficiente aí para trazer danos muito ruins à imagem dele, né? A forma que a direita é a forma que vão utilizar de todo esse escândalo para destruir a biografia e a reputação de Silvio Almeida, isso é muito, infelizmente, mais provável de acontecer, né? Então, assim, não deve estar sendo um dia fácil para o ministro, não deve estar sendo um dia fácil para o Palácio do Planalto. E agora, à tarde, o presidente Lula, ou provavelmente no horário que eu estou gravando aqui esse vídeo, o presidente já tenha falado com alguns deles, ainda hoje certamente falará com o Silvio, porque o governo não quer que que essa bomba imploda aí no colo do presidente Lula, trazendo mais danos ao governo, arranhando mais ainda a história do presidente com relação às pautas sociais, num momento super importante, que é o momento de eleições municipais. Lembrando que eleição municipal é o que faz o Brasil, o presidente ter a confiança que depois ele vai poder ter apoio das prefeituras, né? Ter apoio das prefeituras para ele poder fazer a sua reeleição em 2016, no caso do presidente Lula. Então, está interessado no que está acontecendo nas corridas para a prefeitura, principalmente aqui de São Paulo, né, uma das grandes capitais do Rio de Janeiro, onde, ok, o país lá, o candidato do governo já está indo muito bem, mas aqui tem um conflito muito acirrado, em São Paulo, por exemplo, entre outras capitais, entre outros lugares, enfim, isso daí caiu como um balde de água fria no governo federal, essa história lamentável aí envolvendo os dois ministros do governo do presidente Lula, do governo federal. É isso, gente. É isso. Lamentavelmente foi o que eu tive que comentar sobre a notícia e trazer essa análise aí com um pouquinho da coluna da Basília, que colaborou fortemente e inspirou para que esses comentários fossem feitos. Eu agradeço, eu sou o Carlos Santana, jornalista, estou com esse projeto aqui do umaoutracritica.com para trazer essas análises, para trazer esses questionamentos, para levar um pouco desse conhecimento, principalmente no período eleitoral. Esses vídeos, eles serão, em algum momento, assim, cortados para as redes sociais, para trazer para a atenção das pessoas para esses assuntos, mas sempre com muita responsabilidade, sempre com jornalismo sério, sem buscar assassinato de reputações, sempre buscando ali pela defesa da democracia, dos direitos humanos. Eu espero ser um porta-voz disso, espero ter vocês comigo, me apoiando principalmente, se inscrevendo aqui no canal, comentando, compartilhando, enfim, utilizando os meios para que essa plataforma e as outras entendam o nosso conteúdo como relevante, assim como relevante ele é. E eu agradeço de toda forma e desde já a sua atenção, a sua audiência. Até a próxima. Boa tarde agora, porque eu vou publicar esse vídeo agora à tarde, mas boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. E até a próxima, porque a gente se vê em breve, uma vez que o jornalismo não para, as notícias não dormem, principalmente nesse momento que Brasília está pegando fogo. Até lá!